Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Tudo bem? Por aqui as coisas correm, como sempre, muito bem com a graça de Deus. Muito bem, especialmente porque a gente está se aproximando das férias. Dia 1º de julho, já, semana que vem, na verdade, eu estou liberado. Estou liberado, graças a Deus. O que me leva, inclusive, a dois avisos que eu queria dar para vocês antes da gente começar esse áudio. Tá? O primeiro aviso é o seguinte: nas férias, os áudios seguem, tá? Porém, eu não vou ficar parando para gravar, toda semana um áudio nas férias, porque tem que escrever roteiro e tem que pesquisar e gravar, não sei o que, isso dá uma trabalheira. E nas férias a gente se ocupa de outras coisas, A gente se ocupa de dar atenção para as pessoas e ajudar em casa e todas essas coisas, e descansar. Então não é bem esse o propósito. Então o que eu vou fazer? Eu vou organizar já, durante a semana que vem, especialmente, mas já estou organizando desde já, uma tetralogia aí de 4 áudios, com informações e meditações sobre o Shotke, sobre a oração de Jesus, a famosa oração do coração, que vocês sabem que eu gosto muito, que aí vão saindo automaticamente nas semanas da minha ausência. Mas aí as outras coisas, por exemplo, os textos semanais, as aulas mensais para os apoiadores, tudo isso seguem saindo normal, tá bom? Agora, já que entramos nisso, essa questão dos apoiadores, tem uma outra coisa importante que eu queria comentar, que é o seguinte: essa semana que passou, eu comecei a olhar algumas questões mais práticas da minha ordenação diaconal. Que assim, se tudo correr bem, são 4 meses. Então assim, tá aí já. Eu comecei a olhar algumas coisas mais práticas, como por exemplo uma capa de asperges, que é aquilo que os clérigos usam para fazer batismos, matrimônios, adoração ao Santíssimo, essas coisas. E assim, eu sabia que essas coisas eram caras, tá? Mas assim, eu me surpreendi um pouco, porque uma capa em ordem, uma capa digna de ser usada em serviço de Nosso Senhor, uma capa bonita, sai aí entre seus R$2.500, R$3.000. Então é uma coisa de louco. E sim, isso sem falar em outros gastos da ordenação, como a comida da festa que tem depois, e outras roupas que precisa, enfim, uma série de questões, além dos próprios gastos do Moreira. Por exemplo, eu estou indo atrás de comprar um gravador para poder compartilhar melhor com vocês os áudios de aulas e coisas assim que eu dou, trocar de microfone, uma webcam para as aulas, ou talvez até para começar a gravar os próprios episódios do podcast em vídeo, enfim, uma série de gastos que a gente tem. Então, assim, eu gostaria de lembrar vocês que sim, o Apoia-se tem recompensas, tem textos legais para ajudar vocês a não só meditarem, mas aprenderem a meditar, tem aulas mensais, tem tudo. Mas assim, ele também está de pé para me ajudar a juntar fundos para as coisas da ordenação. Porque eu tenho a diaconal agora em outubro, se Deus quiser, e a sacerdotal ano que vem. Então assim, lembre-se que quem vos fala é um seminarista sem fundos, sem salário, sem renda, então que depende da caridade de vocês. Tá? Então assim, quem puder, quem quiser, por caridade, apoie. Tá? Assim, as recompensas valem a pena. Tá? As recompensas valem a pena. E assim, que se você não pode se comprometer com uma doação mensal, na descrição desse áudio, vídeo, não sei onde você está vendo, no próprio site do Apoia-se, tem o Pix ali, para você pode fazer também doações únicas, de valores fechadinhos, se você quiser. Mas enfim,
Tendo dito estas coisas, vamos em frente, porque o assunto do áudio de hoje é bem legal, pelo menos eu acho. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnaiz, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, só um gole d'água, peraí. O assunto de hoje começa, acreditem ou não, com uma música, que obviamente eu não vou cantar, e eu não posso colocá-la para tocar por motivos de direitos autorais. Levar processo da Disney não deve ser barato. Bom, e ainda mais agora, que eles estão tudo politicamente correto, esquerdista, esquerdopata, modernista, pró-ideologia de gênero e não sei o que mais. Acho que a última coisa que eles querem é ter as músicas deles associadas a um podcast católico, né? Mas enfim. Eu estava ouvindo umas músicas ontem, e umas playlists antigas minhas, e eu esbarrei naquela música As Cores do Vento, do filme da Pocahontas. Eu não sei se vocês conhecem, não sei, talvez conheçam, mas não lembram, mas enfim. A música em português, tá? Em português ela é bem ruim. É bem ruim, algumas traduções, algumas palavras ali que eles escolheram não ficaram muito bem, alteraram o sentido. Porém, faz parte. Mas a música no original em inglês, que é como eu sempre ouvi, é boa, assim. É bem legal de ouvir. Basicamente, a ideia da música é a seguinte, tá? Ao invés de se achar um conquistador da natureza, ao invés de se achar como se fosse uma coisa distinta dela, que vem para conquistá-la, o homem deveria reconhecer-se como parte da natureza. Tudo bem, o homem é especial dentre as criaturas, mas o homem deveria reconhecer-se como parte das coisas criadas, como parte de um todo. Eu estava ouvindo essa música e eu notei uma coisa muito interessante. Tá? Que é o quê? Eu notei que antes de me converter ao catolicismo... Bom, peraí. Eu preciso explicar melhor antes. Antes de me converter ao catolicismo, tá? Antes de ser convertido ao catolicismo, na verdade, por Nossa Senhora, eu era, essencialmente, simplificando, eu era um neopagão. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estava envolvido com xamanismo, com politeísmos e coisas assim, enfim. Uma série de bobagens demoníacas que, dentre outras coisas, implicam que eu acreditava do fundo do meu coração que todas as coisas naturais tinham almas. Tá? Ou seja, eu acreditava que o cachorro tinha uma alma, que a árvore tinha uma alma, que o gato tinha uma alma, que a terra tinha uma alma. E não no sentido que nós cristãos acreditamos. Porque nós somos católicos, nós sabemos que as coisas têm almas. Ou seja, que um cachorro tem uma alma, uma árvore tem uma alma. Claro, mas são almas que não são imortais, e nem racionais. Então não era essa visão de alma que eu tinha. Não tinha essa visão da alma como esse princípio de movimento vital, como essa força animadora ou energia vital. Não. Eu enxergava como assim, uma verdadeira alma racional, que todas as coisas criadas tinham, todas as coisas naturais tinham, a mesa não, por exemplo, mas tudo ali que era natural tinha, e que podia estar ali mais ou menos desperta em cada indivíduo ali daquela espécie. Mas, assim, por causa dessa visão de mundo, que é uma burrice tremenda, mas era que eu tinha, porque eu era burro, ainda sou um pouco, mas... Por causa dessa visão de mundo, nessa música me emocionava muito. Me emocionava, de verdade, assim, era coisa de lacrimejar o olho, sabe?
Só que, depois que eu me converti, eu nunca mais consegui ouvir essa música com esse mesmo espírito, com esse mesmo carinho. Né? Porque assim, a música continuava boa, né? E as memórias afetivas que eu tinha com relação àquela música ainda existiam. Ou seja, a música ainda me despertava memórias afetivas boas, só que, como eu não compartilhava mais daquela visão de mundo, aliás, não só não compartilhava, eu ativamente a rechaçava e ativamente a rechaço. E ativamente vejo aquela visão de mundo como algo demoníaco. Ouvir aquela música me causava um desconforto. Me causava um sentimento de repúdio, um asco. Uma espécie de asco, realmente, de estar ouvindo uma coisa que não é católica, que não é cristã, que está errada. Só que, quando eu estava ouvindo essa música, eu percebi o quê? Eu percebi que este sentimento, né, não de repúdio à visão de mundo pagã, mas esse asco e esse desconforto, eu percebi que ele tinha sumido. Tinha sumido esse sentimento. Mas não tinha sumido porque eu acho que a visão de mundo da música está certa. Não é isso. Mas a impressão que eu tenho é que alguma chave dentro de mim girou. Tá? E que a minha compreensão daqueles versos ela foi batizada. Ou seja, nesse período de anos aí que eu passei, desde quando eu parei de ouvir essa música, para esse dia que eu escutei ela de novo com atenção, a minha compreensão daqueles versos foi de modo não atento da minha parte, mas aconteceu, foi batizada. Ou seja, eu consigo escutar ela e não se trata mais de repudiar algo que eu um dia gostei, mas sim de conseguir captar naqueles versos, que são versos pagãos, captar elementos de verdade, elementos de beleza, elementos da mão de Deus ali. E é precisamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. 2 pontos. Qual é a visão católica, a visão realmente católica, sobre a relação do homem com a natureza? Qual é? Porque assim, normalmente, quando a gente aborda esse tema, caímos em 2 possibilidades, em 2 extremos. Né? E os 2 extremos eles estão não só errados, como eles são pecaminosos. E estão, inclusive, ambos presentes no discurso corrente aí, da igreja. Eu não vou dizer no discurso corrente do povo de Deus, porque o povo de Deus, graças a Deus, não se importa muito em discursar. Mas no discurso corrente daqueles que discursam. Ou seja, do pessoal aí que gosta de pensar sobre as coisas e dar opinião, que eles pensam muito menos do que acham. No discurso desse pessoal que gosta de dar opinião, esses 2 extremos aí, eles estão extremamente presentes. E eles são quais? Tá? Por um lado, a gente tem uma espécie de um ecologismo ideológico, né? Que é esse negócio de falar mãe terra e tal, que na verdade é um neopaganismo disfarçado, né? Porque ele inverte a relação do homem com a natureza. Ele pega o que deveria ser de um jeito, faz ser o contrário, ou seja, ele faz com que o homem tenha que servir a natureza, e ainda trata disso tudo como uma questão religiosa, no aspecto neopagão. E, inclusive, a gente tem aí expoentes da teologia da libertação hoje em dia que estão mudando o discurso da teologia da libertação e fazendo com que ela se trate, inclusive o próprio Leonardo Boff, fazendo com que ela se trate não mais do pobre como um lugar teológico, como a lente pela qual se deve compreender a teologia e a revelação, mas sim a natureza. O que a gente já percebe aí numa linha
que vem ali da Pachamama, mas que já havia antes para que pudesse chegar, aí, para que a Pachamama, aquela abominação que aconteceu, ela fosse algo possível, ela houvesse chegado a ser o que foi. Então a gente tem essa linha dentro da igreja, que é a linha que fala que, por exemplo, você não pode comer carne, ou que a gente tem que cuidar dos bichinhos porque eles são iguais a nós. É uma coisa muito... É uma coisa que é perversa, sim, mas que também é muito sentimentaloide, frufru, cor-de-rosa. Que, sim, não tem nada a ver com a verdade. E aí, do outro lado, a gente tem aí uma... Sim, eu não consegui encontrar uma palavra perfeita para definir essa posição. Mas eu acho que seria aí um materialismo selvagem, porque é uma visão que, mesmo partindo de pessoas que têm aí geralmente uma fé um pouco mais reta, ela acaba sendo materialista. Eles não percebem, mas é uma forma materialista de enxergar a vida, que é o quê? Que é aquele pessoal que pega a ideia do a natureza existe para servir o homem, né? Ou pega a ideia do os animais não têm alma imortal, mas enfim, né? Dizem, os animais não têm alma. Que são duas coisas verdadeiras, sim, porque realmente a natureza realmente existe para servir o homem, e de fato os animais não têm alma imortal, né, e distorcem isso ao ponto de fazer o quê? A ponto de justificar crueldades com animais, a ponto de justificar poluição desenfreada, a ponto de justificar extrativismo violento das coisas, predatório, que destrói o meio ambiente, enfim, um descaso absoluto que na verdade é uma visão liberal, é uma visão capitalista, é uma visão da natureza como um recurso a ser usado e extinguido de forma irresponsável. Como se o homem fosse um tiranozinho sentado sobre um trono e comandando todo mundo, que deve deitar-se aos seus pés, o que não é verdade. Agora, qual é a forma correta da gente encarar isso? Porque eu falei dos dois extremos que são errados, que são pecaminosos, né? Tanto esse ecologismo panaca quanto esse materialismo aí que bate no peito e se orgulha de ser politicamente incorreto, os dois estão errados e os dois são pecado. Tá? Você agir dessas duas formas é pecaminoso, por uma série de motivos que não dá tempo da gente entrar, mas são. Então, tem que existir uma forma correta. E qual ela é? Bom, ela é a mesma forma que os santos tinham de encarar tudo isso. E qual é a forma que os santos tinham de encarar tudo isso? Você me pergunta. Bem, a forma que Deus tem de encarar. E aí você revira os seus olhos já meio impaciente e diz, Rodrigo, tá bom, mas qual é a forma de Deus encarar estas coisas? Para de enrolar e me fala. Eu te digo, bom, Deus encara a situação conforme ele nos ensinou na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Se você tivesse feito o que eu te ensinei ali no áudio uns dias atrás, umas semanas atrás, e você lesse a Bíblia, você saberia, mas você não lê. Então, você não sabe. Mas eu vou explicar, pode ficar tranquilo. Deixa eu só tomar um gole d'água de novo. Ontem eu fiquei ali com o pessoal do seminário. Quarta-feira é nosso dia de folga, né? Eu tô gravando na quinta. Eu fiquei ali com eles e eu fumei um cachimbo. Só que eu fumei um fumo particularmente forte. Assim, eu tô com sede até hoje. Eu tô com o gosto do tabaco na boca até agora, acredite se quiser. E assim, eu fumei ontem à noite e agora é... Cara, são 11h50. Então sim, vocês imaginem, né? Inclusive, eu vou desligar o despertador do Ângelus pra gente não ter o mesmo susto que teve semana passada. Tá, voltando. Então, como é que Deus enxerga essa situação? Como é que Deus enxerga essa questão da relação do homem com a natureza? Conforme está na Sagrada Escritura e conforme está na Sagrada Tradição. E é como? Bom, se a gente pega ali no início de Gênesis, a gente vai perceber o quê?
a gente vai perceber que, de fato, tá? Como eu disse, toda a natureza realmente existe para servir o homem. Isto é verdade. Né? Desde a terra e os elementos, né? O sol, os animais, tudo isso existe para servir o homem. Isso é verdadeiro, isso é literal. Ou seja, tanto num sentido material, né? Bem, o boi existe para ser alimento. A função do boi é ser churrasco. A terra existe para sustentar nossos pés, para nutrir nossas plantas, que nutrem o boi e que vira churrasco. As árvores existem para produzir madeira, que viram casas, para produzir frutos, que enchem nossa barriga, etc. Né? E para produzir remédios e coisas assim. Quanto também no sentido espiritual. Tá? Ou seja, Deus se utiliza da natureza para, por meio daquilo que nós chamamos de revelação natural, falar-nos a respeito de si mesmo. Tá bom? Isso da revelação, eu coloquei uma enquete no Instagram, agora há pouco inclusive, sobre um dos possíveis temas os 2 possíveis temas do áudio da semana que vem. Um deles vai falar sobre essa questão da revelação. Então, se você quer que eu fale da revelação natural, no próximo áudio vai lá votar. Mas enfim. As 2 visões erradas que a gente viu, né, ou seja, tanto o ecologismo ideológico quanto esse materialismo selvagem, o que eles fazem? Eles distorcem a natureza dessa relação de serviço que existe entre a natureza e o homem. E vocês vão perceber na vida de vocês, pensando sobre as coisas e meditando, que o pecado faz isso. O pecado, ele não destrói as coisas. O pecado não é capaz de aniquilar nada. E nem de fazer nada novo. Tá? Porque assim, criar coisas cabe somente a Deus, que pode dar o ser a algo, produzir algo que não existia. E tirar e destruir algo é também tirar a coisa do ser, que também é algo que só Deus pode fazer. Tá? Então, o pecado, ou seja, a ação do demônio, ela está limitada ali a corromper, a desordenar, a bagunçar as coisas. Então, assim, inclusive esses dias me perguntavam, né? Mas como é que eu sei quando que matar um bicho é pecado? Me perguntaram no Instagram. Eu falei, olha, onde há desordem, há pecado. Por isso que é tão importante que nós saibamos qual é o nosso fim. Porque se nós sabemos qual é o nosso fim, nós sabemos como nós devemos nos ordenar em direção àquele fim. Né? E sem um fim em mente, não há como ordenar-se para ele. E se você não tem o fim em mente, você não pode se ordenar, você não consegue reconhecer onde há desordem. Então o pecado é isso. O pecado é sempre uma desordem, sempre uma corrupção, sempre uma perversão de algo bom. Tá? E essas 2 visões erradas que nós vimos, elas pegam algo bom, que é o quê? A natureza existe para servir ao homem. Tem uma relação de serviço e de subjugação aí, que não só é boa, né, por si mesma, ela é boa porque ela foi diretamente desejada e estabelecida por Deus. Tá? Ela é essencialmente boa. E esta relação, ela é distorcida, né, pelo egoísmo sempre. Todo pecado nasce daí. Né? E aí, dessa distorção, nascem essas 2 visões absurdas que eu citei acima. Tá? Percebam então que a visão ecologista, o que ela faz? Ela inverte a ordem. Ela inverte. Né? Bem, a natureza tem que servir ao homem, diz Deus. Né? Aí vem essa visão ecologista e ela fala o quê? Não. O homem tem que servir à natureza. Servi-la como um Deus. Tá? Mesmo que não seja um Deus cultuado em altares ou de forma explícita, em alguns casos sim, mas são casos extremos. Mas você sempre coloca, quando você começa a ir para esse lado dessa visão ecologista, você coloca a natureza como algo que deve ser adorado, algo sobre o qual você deve prestar culto, algo como
uma entidade separada, né? Que vale a pena sacrificar vidas humanas por ela, por exemplo. Tá? Que é aquilo que Chesterton dizia, né? Onde quer que haja adoração de animais, haverá sacrifício de homens. Então, os ecologistas dizem que você deve viver em função da natureza, que você deve servi-la e não o contrário. É a mãe terra, é ela que te dá o alimento, é ela que te dá as coisas. Não é que Deus utiliza-se dela, não, ela te dá, ela tem papel ativo, ela é o bem em si. A natureza é o fim último, de onde todos viemos e para onde todos iremos. Agora, os materialistas distorcem essa visão de servidão. Eles não chegam a invertê-la por completo, mas eles enxergam a natureza da servidão como uma servidão sem caridade. Porque a regra última de todas as nossas relações é a caridade. Ou seja, por exemplo, os anjos são superiores a nós. Deus é superior a nós. Nós devemos, por exemplo, servir os anjos bons por amor a Deus, em serviço a Deus. Tá? E devemos servir a Deus também. Só que essa relação de serviço ela é sempre feita o quê? Com amor. A caridade mútua, a amizade mútua ali. Há verdadeiro amor de amizade, na definição tomista de amor de amizade. Há uma comunicação de bens ali. Há um desejar bem para aquele que te serve, enquanto ele te serve. Não é uma subjugação de império que você esmaga sobre o calcanhar da sua bota aquele que te serve. Quando a gente pensa na natureza como um serviçal do homem, e a gente estraga essa posição de serviço, a gente está se deixando levar por essa visão, que tira da relação de serviço a caridade e o amor, e coloca ali uma escravidão mundana. Ou seja, não é mais uma visão cristã do serviço. Não, é o serviço humano, é o serviço pelo serviço. É o serviço do escravo, do escravo que é maltratado. Que se opõe à forma correta, tá? A forma correta de se enxergar isto, que é qual? Que é comunidade. Comunidade. Sim, os antissociais, eu estou entre eles, mas os antissociais que me desculpem, mas tudo na vida cristã é comunitário. Tudo é comunitário. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ou seja, a nossa própria participação de Deus, enquanto membros do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, é enquanto comunidade. Ou seja, há uma comunidade desejada por Deus e estabelecida entre o Senhor, o homem e o servo, a natureza. Há uma relação mútua de deveres e de responsabilidades. Há uma teia de relações que prendem um ao outro e que associam um ao outro. Essa ideia de que uma relação de servidão ela não aprisiona o senhor ao servo, que essa relação de servidão ela não submete o próprio senhor, de alguma forma, torna-se submetido aos deveres que ele tem para com o seu servo. Como eu disse, isso é uma compreensão mundana, e francamente é uma compreensão liberal e capitalista, e também comunista. Os dois têm ali, é uma intersecção entre essas duas visões do que é a servidão, que não tem nenhum sentido real. Porque, não sei se vocês pararam para pensar, mas assim, o servo, afinal de contas, ele deve ser cuidado por seu senhor. O senhor deve proteger o servo, deve prover ao servo, deve ensinar ao servo. Enfim. Então percebam como, na hora que você pega tanto faz se você está falando aí de um
TL ou de um Zé Tradição, tá? E o cara tá ali te falando dessa relação de serviço da natureza com o homem, você percebe que assim, eles estão discordando em coisas acidentais, na verdade. Eles estão discordando se a natureza deve ou não servir o homem. Mas o erro dos dois, no fundo, é o mesmo, que é qual? É a compreensão do que é a servidão. Os dois têm uma compreensão mundana do que é uma relação de serviço. Entende? O TL tem ali uma compreensão do serviço como humilhação, né? Como subjugação, como exploração, e ele acha que isso não deveria existir. O Zé Tradzinho, que não é tradicional de verdade, porque essa nunca foi a visão da igreja, mas eu digo Zé Tradzinho porque é nesse meio que a gente vê essa visão com mais frequência, no meio conservador. Né? Ele acha que... Ele também tem essa mesma visão, só que ele acha que, bem, ela de fato é boa, assim, ela deve existir. Entendeu? O erro tá aí. Então os dois concordam sem perceber. Que é uma coisa que vocês vão perceber que é muito comum. Entendeu? Esse pessoal, eles estão sempre concordando. Eles não percebem, mas eles estão andando em círculos ao redor dos mesmos erros. Né? São erros profundos. Eles ficam ali na superfície se debatendo em prol de uma coisa que na verdade eles dividem. Igual um vídeo que eu vi esses dias, interessante, que mostrava como um vídeo de piada minha, apareceu sem querer ali, mostrava de uma amizade uma amizade improvável que surge entre um neonazista e um progressista. E aí, por meio de piada, esse vídeo vai mostrando como tanto o neonazista quanto o progressista, os dois são racistas e discriminatórios, e etc, etc. Os dois discordam, talvez, com relação à aplicação do fato, mas eles concordam com o fato, né? Ou seja, de que as pessoas devem ser separadas e julgadas e organizadas por sua raça. Entendeu? Então, é isso. É isso. Mas, enfim, essa ideia de que há uma relação de comunidade que envolve o homem e a natureza, que envolve o servo, o servo, a natureza, e o senhor, que é o homem, que os envolve um com o outro, que gera responsabilidades mútuas entre eles, não é só um discurso bonito, não é um trecho do Cântico das Criaturas. Não. Isso está presente na própria Sagrada Escritura. São Paulo, por exemplo. São Paulo ele nos explica em mais de um lugar que o pecado original teve consequências, inclusive sobre a natureza. Não só sobre nós. E o lugar principal em que a gente vê isso é na Carta aos Romanos. Capítulo 8, versículos 19 a 22. Tá? Vocês escutem com atenção porque eu vou ler. E diz o seguinte: pelo que este mundo criado espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Porque o mundo criado foi sujeito à vaidade, não por seu querer. Ou seja, não foram as criaturas que pecaram. Não foi a planta que pecou. Não por seu querer, mas pelo querer daquele que o sujeitou, ou seja, aquele que o dominava, com a esperança de que também o mundo criado será livre da sujeição à corrupção, para participar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que todas as criaturas gemem e estão como que com dores de parto até agora. Tá? Ou seja, o mundo criado inteiro, a natureza, foi sujeitada à vaidade, não por um pecado próprio, mas pelo pecado de Adão, que era o seu senhor. Então, quando o senhor da casa comete um crime, a casa inteira é punida. Porque há o quê? Há uma comunidade. A comunidade inteira sofre as consequências. E a gente pode ver isso, inclusive a gente deve ver isso em relação ao Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, que é onde a gente tem toda a questão ali das consequências do pecado original. Se a gente vê Gênesis 3, tá? Versículo 12,
a gente lê o seguinte: Deus disse a Adão: por que destes ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore de que eu te tinha ordenado que não comesses, a terra será maldita na tua obra. Ou uma outra tradução possível é por sua causa. E tu tirarás dela o sustento com trabalhos penosos todos os dias da tua vida. O que a gente pode tirar disso tudo? Tá? Porque assim, a criação estava sujeita a Adão. Então, quando Adão peca, né, quando Adão cai na ladainha de Eva, que caiu na ladainha da serpente, e peca, todo mundo paga o pato. Inclusive por isso que o pecado, assim, Eva peca primeiro, mas o pecado original, o pecado que gera todas as consequências, é o pecado de Adão. Porque Adão é o Senhor. Adão era a cabeça. Adão era o chefe da comunidade. E o pecado envolve a tudo, todos os homens, todas as mulheres, todas as criaturas. Por quê? Porque o chefe pecou. O líder da comunidade pecou. E no que ele peca, toda a comunidade peca e participa deste pecado de alguma forma. Eva não. Eva não era a cabeça da comunidade, a líder da comunidade. Não, ela estava sujeita a Adão, submissa a Adão. Então, se só ela houvesse pecado, a gente não sei dizer com certeza o que teria acontecido, mas parece lógico que este pecado não teria chegado a todas as pessoas. Por quê? Porque ela não era a cabeça da humanidade. Tá? Então, quando Adão peca, todo mundo paga o pato. Inclusive a criação. Os pássaros pagam o pato, os animais pagam o pato, os rios pagam o pato, o sol paga o pato, os patos pagam o pato. E eles saem com raiva dizendo: isto é uma pataquada, uma patifaria. Ai, meu Deus. Desculpa. Tá. Todo mundo paga o pato, inclusive os patos. Então, o pecado original, o que ele faz? Ele insere na comunidade da criação que existia, que ainda existe e que é inegável, a desordem. Assim como insere a desordem dentro do próprio homem. Tá? Assim, no homem, qual é uma das principais consequências do pecado original no homem? Qual é? Pensa aí. Qual é uma das principais consequências do pecado original no homem? Bom, a inteligência do homem para de ser capaz de dominar com perfeição ao seu corpo, à sua vontade, suas paixões, etc. Tá? E então a gente vê uma coisa muito similar acontecendo no nível comunitário. Porque na relação do homem com o mundo material, as criaturas deixam de obedecer ao homem. As criaturas deixam de ser-lhe dóceis. Os animais selvagens passam a atacá-lo. A terra torna-se dura de ser cultivada. Entendeu? É como se, da mesma forma que o corpo do homem volta-se contra ele, a natureza também volta-se contra o homem. E da mesma forma que o homem deve, então, dominar ao seu próprio corpo a duras penas, com força, com violência contra si mesmo, a relação do homem com a natureza também acaba sendo pautada por culpa do pecado, pela desordem, pela violência, entendeu? Pela dificuldade, etc. Então, não é à toa que a gente percebe em padres, santos padres, mas não santos padres da patrística, padres que são santinhos, ou até nos grandes santos mesmo, a gente percebe que umas certas qualidades adâmicas, né? A gente percebe padres que abençoam fazendas infestadas e as pragas somem, né? Ou que tem uma relação muito próxima com animais. Isso são coisas que acontecem. Isso é o quê? Isso são características próprias de Adão, são dons adâmicos. Tá? Isso eu nunca li em lugar nenhum. Tá? Isso eu estou comentando e é absolutamente pessoal meu.
que você percebe, por exemplo, que existem bênçãos para tirar pragas. Eu sei a história de um padre, por exemplo, lá da minha diocese, morreu já, que ele ia abençoar. Isso é o sino do almoço. Que ele ia lá abençoar um lugar que estava com sapo, por exemplo, uma praga de sapo, uma praga de cobra, alguma coisa. E ele ia abençoava, ele não só abençoava para as pragas saírem do lugar, como dizia para onde as pragas tinham que ir, e as pragas iam todas para lá. Isso o que é? Isso é como que uma janela para o passado, para a gente ver qual era o domínio natural, preternatural, no caso, que Adão tinha sobre as criaturas e que se perdeu com o pecado. Tá? Mas, o que? Como a gente vê, a criação geme e está com dor de parto, com esperança de ser livre da sua sujeição à corrupção, com esperança de participar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E isso vai culminar quando? Isso vai acontecer quando? Tá? Na vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, na segunda vinda de Cristo, no fim dos tempos. Porque lembre-se, o fim dos tempos não é que o mundo acaba, tá? Não é que o mundo acaba e a gente vai todo mundo para o céu. Não. As pessoas morrem e vão para o céu, para o inferno, para o purgatório agora, de espírito. No fim dos tempos, toda a matéria volta. Todo mundo ressuscita. Entendeu? Então as pessoas vão participar da bem-aventurança eterna com os seus corpos. Ou da condenação eterna com os seus corpos. Tá? Haverão novos céus e nova terra. Como isso vai ser, não sabemos, mas é assim que será. Isso está revelado. Tá? Então, assim, no fim dos tempos, não é que não vai ter mais natureza. Vai ter. Só que a natureza vai estar novamente ordenada. E possivelmente ainda mais bela do que era antes da queda, que é muito mais bela do que é agora. Então, inclusive isso é uma coisa interessante de vocês terem em mente, de vocês meditarem a respeito quando vocês estão na rua, estão em algum lugar e vocês veem uma paisagem particularmente bonita. Isso inclusive te protege de cair numa vã contemplação das belezas transitórias da natureza. Não, você olha para aquilo e fala, nossa, isso aqui é muito bonito. Imagina como era antes do pecado. Imagina como era este pôr do sol antes dele ser corrompido. Porque esse pôr do sol foi corrompido. Esse pôr do sol é lindo, é lindo. Esse pôr do sol me fala de Deus, me fala de Deus. Mas antes da queda, esse pôr do sol falava claramente de Deus. Abertamente. E ele era mais ordenado, e mais bonito, e mais perfeito, e mais apaixonante, e mais poético. Então, imaginem, a gente não consegue nem imaginar. Mas a gente pensa e dá uma saudade no fundo do nosso coração. Dá uma ânsia por essa beleza que para nós ela é desconhecida. Essa ordenação plena de todas as coisas. Mas enfim, por que nós demos toda essa volta? Por quê? Para demonstrar que existe uma comunidade entre o homem e as criaturas. Que existe uma ordem entre todas as coisas. E que ordem é essa? Essa é a ordem desejada por Deus. Ou seja, a ordem de que toda a criação, absolutamente toda a criação, una-se em coro para dar-lhe glória a cada instante. Os animais dão glória a Deus quando cumprem com fidelidade a sua própria natureza. Eu dizia isso numa aula, na aula desse mês para os apoiadores. Quando que um cachorro dá glória a Deus? Quando ele é um bom cachorro. Quando ele cumpre com fidelidade a sua natureza. E isso é o mesmo com todos os animais e com todas as coisas. As águas dão glória a Deus. O fogo dá glória a Deus. Os céus, as estrelas, o sol, a lua, tudo, absolutamente tudo que existe canta em coro as maravilhas do Senhor. E se você está atento para isso, você percebe isso na prática.
Tá? Você percebe que 12 horas é a hora do Ângelus e os passarinhos cantam. Quem ensinou os passarinhos a cantarem às 12 horas? É coincidência? Não, não é. É porque eles não são racionais. Mas há algo neles que sabe que 12 horas é o horário de Nossa Senhora. E eles dão glória a Deus. Tá? E assim, isso inclusive é bíblico. Isso está no Cântico de Daniel, capítulo 13 do livro de Daniel, versículo, se eu não me engano, 57 a 88. Céu e terra, bendizei ao Senhor, águas do céu, bendizei ao Senhor, louvai-o, exaltai-o para sempre, E tudo isso é verdade, tudo isso existe. E tudo isso não é papo hippie, tudo isso não é paganismo. Tá? As coisas são ordenadas por Deus. Há uma dança no mundo, da qual todos nós participamos. E se há uma ordem, há uma relação. Se eu vamos dar um exemplo aqui. Pera aí. Tá? Olha só. Minha mesa não é nenhum exemplo de ordem. Tá? Às vezes eu tento até com preguiça de quaresma, às vezes, mantê-la arrumada e não dá certo. Mas assim, vamos supor que eu arrume a minha mesa. Tá? Então eu ordeno a minha mesa a um fim. Que fim é esse? Esse fim é me dar o melhor ambiente de trabalho possível. Este fim é com que todas as coisas estejam arrumadas de modo que eu possa cumprir as minhas obrigações da melhor forma possível. Tá? Então, se as coisas estão arrumadas, todas elas estão dispostas em relação. Primeiro, em relação ao fim último delas, que é o quê? Me ajudar a trabalhar. Mas depois elas estão ordenadas o quê? Em relação à posição que uma ocupa em relação à outra. Então, se tudo está ordenado a um fim, é necessário, por lógica, que as coisas ordenem-se em relação umas às outras também. E assim como é na minha mesa, é o mesmo na natureza, na vida, a cada instante. E isso não é uma questão de crença, isso é uma questão de lógica. Então, percebam como aquela história da música que parecia pagã, ou seja, que a terra não é algo morto a ser tomado, que tudo aquilo que existe tem um propósito, um sentido, uma centelha de vida, que há uma irmandade entre as criaturas. Vocês percebem como isso não é tão pagão assim? Isso pode ser pagão se você interpreta errado. Né? Mas, e que aquela música foi escrita com uma mentalidade pagã, mas contém verdades católicas, contém verdades cristãs, contém verdades com V maiúsculo. E dentre elas, é que nós fomos encarregados da terra, que foi entregue a nós para nos servir. Mas nós não somos donos dela. Deus é o dono dela. Assim como ele é dono de tudo, inclusive dono de nós. E nós, portanto, não temos o direito de fazer o que quisermos. Nós não temos o direito de tratar com leviandade ou com crueldade aquilo que não nos pertence. Vocês entendem? Não temos. Por quê? Porque não é nosso. Se uma coisa é minha, eu faço o que eu quero com ela. Agora, se uma coisa não é minha, mas eu estou usando ela, eu tenho que cuidar dela. Entendeu? Se a gente tirar todo o verniz romântico, que eu sei, eu tenho uma tendência de colocar. Se a gente tirar todo o verniz romântico, toda a poesia, né, que é impossível de tirar, porque Deus é um poeta, mas vamos fingir que seja possível, esta verdade permanece. Nós não somos donos de nada. E não sendo donos, a nossa obrigação é usar com cuidado, com amor. Amor por aquele que é o dono. Amor a Deus. Tá bom? Então, existe uma dança cósmica de todas as criaturas. Existe essa música, existe essa poesia, existe essa harmonização de tudo. Toda
Tudo que existe canta em coro as glórias do Senhor. Não se esqueçam disso, tá? Mas enfim. Para encerrar, eu gostaria de ler para vocês o Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis, que talvez seja um dos maiores exemplos de um santo que de fato viveu essa comunidade entre todas as criaturas. Mas, lembrando, ele viveu essa comunidade de forma católica, não de forma pagã, não de forma sentimental. São Francisco de Assis, ele não é esta bichinha ecológica que tentam fazer ele parecer. Pelo amor de Deus, eu tô esfregando as minhas têmporas aqui, porque isso é um negócio que me deixa assim, tá? São Francisco de Assis não era isso. Pelo amor de Deus. E as tentativas de fazê-lo parecer isto são, assim, maliciosas. Muitos as repetem de forma inocente, mas elas são de origem maliciosa, tá? Pagã. Aí você pega um santo que foi um dos maiores defensores da igreja, da sã doutrina, não sei o que. Você procura imagem dele no Google e tu acha gente vendendo imagem do cara fazendo meditação budista com as perninhas cruzadas. Tá? Assim, não vou ficar com raiva. Tá tudo bem. Tá? Eu sei que tem gente que escuta o áudio querendo me ver com raiva. Eu sei até o nome e você sabe quem é você. Tá? Que você se diverte quando eu fico puto no áudio. Mas eu não vou ficar. Tá tudo bem. Eu estou calmo. Vamos ler o Cântico dos Cânticos. Abre aspas. Altíssimo, onipotente, bom Senhor. A ti o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. A ti só, Altíssimo, se hão de prestar, e nenhum homem é digno de te nomear. Louvado sejas, ó meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor irmão Sol, o qual faz o dia, e por ele nos alumias. E ele é belo e radiante com grande esplendor. De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas. No céu as acendeste, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão vento e pelo ar, e nuvens, e sereno, e todo o tempo, por quem dás às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual alumias a noite, e ele é belo, e jucundo, e robusto, e forte. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos, com flores coloridas e verduras. Louvado sejas, ó meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que as suportam em paz, pois por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, ó meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, a qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que cumpriram a tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-lo com grande humildade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, lembrando que, se você gostou do áudio, tá, faça um favor enorme para mim, para ti e para todos os que você conhece e compartilhe-o entre as pessoas, tá? E digo mais, se você gostou, há muito mais conteúdo da onde veio esse. Você pode assinar o meu Apoia-se no valor mínimo de R$5 mensais, tá? E ter acesso a textos, aulas, gravações e um monte de conteúdos extras. E eu digo ainda mais, você também pode me ajudar
diretamente com um Pix em qualquer valor para amores.morier@gmail.com. Está tanto o link do Apoia-se quanto o Pix estão na descrição. E contribuir com o meu sustento, com a minha ordenação, com o meu trabalho, enfim, com tudo. Tá? Muito obrigado e que Deus retribua a generosidade de vocês. Tá bom? E para as orações, né, pedidos de oração da semana, peço que rezem especialmente pelas vítimas das enchentes que aconteceram aqui na região. Tá? Muitas famílias perderam casa, perderam móveis, muitas famílias desabrigadas. Está uma situação assim, realmente complicada. Graças a Deus não está chovendo mais. Ontem deu uma ameaçada, mas não engatou. Né? Até deu uma amenizada o frio. E rezem também, por favor, pelo Felipe Botelho, um colega meu de seminário, que ele fez a bondade de emprestar o carregador dele do notebook, porque o meu quebrou. E se ele não tivesse emprestado o carregador dele, a gente não teria áudio essa semana. Então rezem por ele. Tá bem? Então, por hoje era isso. Que fiquem todos com Deus e não se esqueça, tá? Não se esqueça, por favor, que Deus te ama muito, muito mais do que você imagina. Um grande abraço. Fiquem com Deus e sempre que puderem, por favor, rezem por mim.